Olá, amigos do canal, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. A Bíblia diz que cada nação tem seu padroeiro, seu intercessor no céu. Podemos verificar isso em Daniel, capítulo 10. O chefe do reino persa resistiu-me durante 21 dias, porém Miguel, um dos principais chefes, veio em meu socorro. Permaneci assim ao lado dos reis da Pérsia. Sabes bem, prosseguiu ele, porque vim a ti. Vou voltar agora para lutar contra o chefe da Pérsia, e no momento em que eu partir, virá o chefe de Javã. Mas antes, far-te-ei conhecer o que está escrito no livro da verdade. Contra esses adversários, não há ninguém que me defenda, a não ser Miguel, vosso chefe. Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: Eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: Eis o que diz o primeiro e o último, que foi morto e retornou à vida. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve: Eis o que diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Eis o que diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao fino bronze. Apocalipse capítulo 3. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve: Eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. És considerado vivo, mas estás morto. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: Eis o que diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: Eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O livro de Daniel, por exemplo, afirma que cada povo, cada nação, possui um anjo protetor. No caso do capítulo 10, que acabamos de ler, o anjo Miguel é citado, inclusive. Cada anjo protetor é responsável por apresentar as orações dos fiéis da terra e interceder pelas necessidades desse povo. Vejamos agora no capítulo 8 do livro do Apocalipse. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. No primeiro capítulo de Zacarias, o anjo do Senhor disse: Senhor dos exércitos, até quando ficareis insensível à sorte de Jerusalém e das cidades de Judá? Já faz 70 anos que estais irritado contra elas. O Senhor respondeu ao anjo que me falava e disse-lhe boas palavras cheias de consolação. Em Apocalipse capítulo 8 e Zacarias 1, que acabamos de ler, vemos isso acontecendo de forma clara e cristalina. Ainda que interpretemos que os 7 anjos das 7 igrejas descritas no Apocalipse sejam bispos destas igrejas, na época de João, no ano 100 depois de Cristo, também não podemos esquecer da interpretação mais espiritual, que se entrelaça com a realidade da comunhão e intercessão dos santos e dos anjos. Sobre esta comunhão, temos vários vídeos no canal, vou deixar seus links na descrição, não deixem de ver esses vídeos. No caso da Igreja Católica, ela possui poder para definir o padroeiro de uma comunidade, por exemplo. A Igreja recebeu de Cristo, o Filho de Deus, um com o Pai e com o Espírito Santo, o poder das chaves, de o que ligar da terra ser ligado também no céu, como já vimos várias vezes em nossos vídeos. É o que está escrito em Mateus 16, verso 19. Jesus diz para Pedro: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Desta forma, sem dúvidas, sabemos que a igreja pode decretar qual padroeiro de determinado povo, igreja ou de determinada nação. No caso do Brasil, por exemplo,
levando em consideração o desejo do povo cristão católico de nosso país, a Igreja decretou oficialmente que Nossa Senhora, representada na imagem de Aparecida, era a padroeira do Brasil. Também em Isaías 62, vemos a realidade dos anjos intercessores. Sobre tuas muralhas, Jerusalém, coloquei vigias. Nem de dia nem de noite devem calar-se. Vós, que deveis manter desperta a memória do Senhor, não vos concedais descanso algum, e não deixeis em paz, até que tenha restabelecido Jerusalém, para dela fazer a glória da terra. Assim como os anjos, que vigiam lembrando a Deus as necessidades de Jerusalém, como vimos em Zacarias 1 e acabamos de ler em Isaías 62, Maria, Nossa Senhora Aparecida, apresenta ao seu Filho Jesus Cristo as necessidades e preces do povo brasileiro, tal qual o anjo e os santos anciãos no livro do Apocalipse, como podemos ver no capítulo 5 e no capítulo 8. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma cítara e as taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo como as orações dos santos diante de Deus. Bem, gente, essas são apenas algumas passagens que demonstram biblicamente a possibilidade real da Igreja escolher padroeiros para nações e povos. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fique com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.